Capítulo 5. Você está sempre fazendo escolhas. A sutil arte de ligar o foda-se é uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Mark Mason. Imagine que alguém coloca uma arma na sua cabeça e ameaça matar você e toda a sua família se você não correr 42 quilômetros em menos de 5 horas. Seria terrível. Agora imagine que você tenha comprado as roupas certas, o tênis certo e que você se preparou para essa maratona e que a sua família inteira está te esperando no final, lá na linha de chegada. A diferença entre os dois é que um é um sofrimento que você escolhe passar e o outro é um sofrimento que você sente que você é obrigado a passar. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos. Nos sentimos vítimas e infelizes. Se você é vítima, você não tem como sair de onde você está. Ele conta a história do William James. Ele veio de uma família que tem boas posses. Henry James, que é um irmão dele, se tornou um escritor reconhecido mundialmente. A irmã Alice James também construiu uma boa carreira como escritora. E o William era o esquisitão da família, a ovelha negra. Ele tinha uma saúde muito frágil, se sentia menos que nada na família. Toda a família dele era tipo fodona e ele não era, né? Aí o pai dele colocou ele em Harvard, na faculdade de medicina. Ele não sentia nenhum tipo de atração pelaquela área e no diário ele chegou a escrever que ele se sentia mais próximo dos pacientes do que dos médicos quando ele foi fazer um estágio lá na parte psiquiátrica e tal. E enfim, né? Aí ele foi fazer uma viagem. Quando abandonou a faculdade de medicina, ele veio parar na Amazônia, isso na década, né, foi em 1860, o negócio era punk, e passou por um monte de problema, teve varíola, conseguiu voltar para Inglaterra, para Nova Inglaterra, e quando ele voltou, ele estava pensando até em se matar, porque a situação estava muito ruim, a vida dele era uma bosta. Aí ele pensou assim, ele estava lendo o texto de um filósofo, e o nome do filósofo é Charles Peirce, e aí ele resolveu fazer um pequeno experimento. Qual foi esse pequeno experimento? Durante um ano, ele se responsabilizaria por tudo o que acontecia na vida dele. O que ele achava que era tudo. A saúde dele, ele durante um ano ia fazer isso. E aí o resultado foi que ele se tornou o pai da psicologia norte-americana. Sua obra foi traduzida para uma cacetada de idiomas e ele é considerado um dos intelectuais, filósofos, psicólogos mais influentes da sua geração. Posteriormente, ele se tornou professor de Harvard e cruzou os Estados Unidos e Europa dando palestras. Casou-se e teve 5 filhos, um dos quais, Henry, foi um famoso biógrafo e ganhou o prêmio Pulitzer. Se você não sabe que esse prêmio é muito foda. William James chegou a se referir ao pequeno experimento como seu renascimento, a causa de tudo o que conquistara na vida. Existe uma percepção simples que permite todo tipo de melhora e crescimento pessoal, a de que nós, individualmente, somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Eu lembro que uma vez no grupo quando eu estava ainda trabalhando com a Célia, com o Edson e tal, e num dos grupos eu falei isso. E aí me chamaram de malvada. Falaram que eu estava sendo... você está sendo muito firme. Pra não falar que eu estava sendo outra coisa, né? Mas assim, gente, verdade é verdade em qualquer lugar. É bom ler isso de alguém que eu nunca li, que eu não conheço, porque esse livro eu estou lendo junto com vocês. Né? Não tem. Gente, não adianta. Verdade é verdade em qualquer lugar. A pergunta que nos cabe fazer é: eu escolho me importar com o quê? Eu escolho basear minhas ações em quais valores? Escolho avaliar minha vida segundo quais parâmetros? E será que escolhi parâmetros bons? Bons parâmetros e bons valores? A falácia da responsabilidade / culpa. Na nossa sociedade, responsabilidade e culpa não são sinônimas, mas às vezes elas parecem, né? Elas costumam caminhar juntas. Se eu bato no seu carro, não só tenho culpa, como sou legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Ao mesmo tempo, existem problemas que são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa.
Eis uma forma simples de diferenciar mais claramente os dois conceitos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. A culpa aponta para escolhas já feitas, enquanto a responsabilidade aponta para escolhas sendo feitas agora, a cada segundo de cada dia. Você está escolhendo ler isso, está escolhendo pensar sobre os conceitos, está escolhendo adotá-los ou não, está escolhendo ouvir o meu áudio. E você, quem escolhe como quer viver, como reagir aos acontecimentos e avaliá-los. É sempre você que escolhe o parâmetro de seguir ao avaliar as experiências da sua vida. E, lembra, eu escolhi fazer, nesse momento, áudios mais curtinhos. Então eu vou fechar esse áudio por aqui. Todo mundo adora assumir a responsabilidade por tudo de bom e feliz que acontece. Muitas vezes tem até briga por esse crédito. No entanto, assumir a responsabilidade pelos nossos problemas é muito mais importante, porque é daí que vem o verdadeiro aprendizado. É daí que vem o progresso. Culpar os outros é apenas escolher sofrer. Eu lembro que quando teve uma época na minha vida nunca foi fácil, né? Mas eu lembro que teve uma época que a coisa tava assim, muito feia. Eu tava com as duas crianças pequenas, um casamento totalmente falido, era totalmente dependente da minha mãe. Morava a minha família, né? O pai das crianças, né? E as crianças, junto com a minha mãe, meus 2 irmãos e meu padrasto. Em um apartamento pequeno, no Jardim São Luís. Esses apartamentos CDHU. E eu lembro que nesse momento eu não tinha nem o ensino médio, porque quando eu engravidei eu estava no primeiro ano do ensino médio, e aí eu parei de estudar, peguei começo de pneumonia, então parei de trabalhar, e aí eu fiquei, fiquei sendo esposa, casei, fiquei sendo esposa e mãe, o que não tem nada de errado, ok? Só que a pessoa com quem eu casei não estava preparado emocionalmente para poder dar conta daquilo. E eu estava numa situação onde eu me via assim, sou totalmente dependente da minha mãe, não tenho saída para lugar nenhum, as 2 crianças são pequenas, eu não tenho como trabalhar, eu não tenho ensino médio, o que eu faço? E para melhorar ainda a história, além das várias coisas que aconteciam dentro da minha cabecinha, o meu corpo estava totalmente inflamado. Eu pesava, nessa época, eu estava com mais de 140 quilos. Eu sempre falo que é mais de 140 porque eu parei de me pesar. Eu lembro que quando eu me pesei eu estava com 141,700. E depois disso eu engordei mais, a ponto de não estar conseguindo mais andar. Meu pé parecia uma bola, eu deitava de lado, a peso de uma perna, fazia a de baixo parar de circular. Era uma coisa assim absurda, eu passei por coisas e foi uma dor bem complicada. E eu lembro que teve uma hora que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tô adoecendo, os meus filhos vão adoecer, o Caio, meu filho mais velho, já estava apresentando algumas falas que estavam demonstrando claramente que ele estava se comprometendo com uma dor que não deveria ser a dele. E aí eu me movimentei, Não foi simples, não foi fácil. Era todo dia levantar e fazer coisas que eu tinha medo de fazer. Primeiro eu assumi a responsabilidade de que ainda que eu tivesse uma condição genética, que me levava a sempre ficar com o peso acima, aquela situação poderia mudar. E aí eu comecei a mudar a alimentação, eu comecei a caminhar, eu comecei a mudar uma série de conceitos na minha vida e fui indo, me divorciei e comecei a caminhar. Em 6 meses eu eliminei 40 quilos. Aí em junho ou julho desse mesmo ano, o meu irmão ele tinha se matriculado numa academia perto de casa. E aí ele falou assim, Beli, eu me matriculei, paguei um trimestre e não vou poder ir. Eu posso passar para alguém, você não quer ir? Aí eu falei, quero. Só que eu tinha aquele conceito de que a academia é só pra gente magra e bonita. E aí eu peguei e falei assim... Aí eu lembro que eu não falei pra ele isso, mas eu fiquei com medo. Aí eu fui.
E eu lembro que quando eu subi a escada, um cara bem bombado, assim, sabe? Tava na ponta da escada e eu tava, né? Aí eu olhei pra ele assim, falei, ai que medo, fiz uma brincadeira, né? Ele abriu um sorriso que eu não esqueci nunca mais. Meninas que não gostam de treinar com o pessoal que é marombado, que o pessoal que treina de verdade, não sabe o que tá perdendo. Eles são os melhores. Esse pessoal que treina e treina de verdade, eles dão muito valor para quem se esforça. Eu gosto muito de treinar em academia de ferreiro. Aquela academia que é simples, que os caras são super mega grandes e, sabe, é muito legal. Eles são muito legais de verdade, né? Eu tenho boas lembranças dessa época. Fui muito bem atendida pelo professor. E o professor, eu tava com 100 quilos nessa época, eu tava com 3 dígitos. Eu já tinha eliminado, né, 40. E aí eu lembro que ele pegava e falava assim, nossa, que menina linda, tão bonita e não sei o quê. E primeiro eu ficava assim, ai, né, me sentia envergonhada, mas ao mesmo tempo me sentia bem. Porque ele não falava aquilo de uma maneira com pena, sabe? Tipo assim, ai, tão bonita, mas com esse peso. Não, ele realmente falava de uma maneira tão natural e tão engraçada que foi legal. O nome desse professor é Marcão. De uma vez que eu fiquei sabendo dele, ele estava trabalhando até na Biodelta. E foi ele que me recepcionou. E ele foi muito bom mesmo. E depois disso eu conheci pessoas maravilhosas que me levaram a fazer a faculdade de educação física e querer me tornar uma profissional da área. E essa foi a minha primeira formação, né, minha primeira graduação. A minha história é um pouco longa, né, mas o que eu tô querendo colocar dentro desse áudio é o seguinte, se eu disser que hoje minha vida tá super mega tranquila e que eu não passo por nada, é uma tremenda de uma mentira e eu não minto, né? Eu passo e tenho coisas que preciso cuidar todos os dias. Mas o fato é que não importa onde você tá, não importa o que aconteceu com você. O que importa é o que você vai fazer com tudo isso que aconteceu com você. E não espera que a luta pare, porque a luta não vai parar. Vão mudar os atores, vão mudar os tempos e os espaços, mas a luta nunca acaba. Beijo, gente.